Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor meu Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, é seu amigo. Meu Deus, por que me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim, sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Vos no meio da Assembleia, vós que temais o Senhor, louvai-o, glorificai-vos todos os filhos de Jacó, reverenciai-vos todos os filhos de Israel. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte
e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. Depois de terem manietado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: Não respondes nada? Vê-te quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o. Pilatos insistiu: Que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois, crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3h da tarde. E às 3h da tarde Jesus clamou em voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?
Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Queridos amigos, queridas famílias seguidoras desta rubrica proposta pela Diocese do Domingo em Família. Como sabeis, esta iniciativa teve lugar numa altura de confinamento, onde não é possível celebrar, onde não era possível celebrar presencialmente, e daí esta sugestão, esta proposta da Pastoral da Diocese para que pudesseis celebrar em família a palavra, ter à mão uma reflexão sobre essa mesma palavra e um tempo de oração. Entretanto, felizmente, o confinamento foi-se desanuviando e neste momento já é possível participar nas celebrações. Por isso, de algum modo, esgotou-se os propósitos e a finalidade desta proposta que a Pastoral Diocesana tem procurado fazer, pelo que também nós nos questionamos se é de continuar, certamente no mínimo de mudar de figurino, mudar o perfil, mas também por isso seriam importantes as vossas sugestões, os vossos comentários, as vossas críticas, para podermos também equacionar o como continuar ou não esta rubrica que semanalmente temos feito chegar até vós. Por isso agradecemos os vossos contributos também para podermos decidir sobre a continuidade desta proposta que temos feito. Domingo de Ramos é certamente um domingo de grande significado para a vida da Igreja. Ele abre a Semana Santa e é uma liturgia carregada de simbolismo e de grande vibração até, para a qual vos convido a uma pequena reflexão. A primeira leitura é tirada da profecia de Isaías e é o profeta a falar de si mesmo, da sua experiência, da sua história de vida. E começa por dizer: o Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo. Antes de mais, firmemo-nos aqui. E o convite é este: celebrarmos esta Páscoa do Senhor como verdadeiros discípulos. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo. Ele é profeta da palavra e por isso é chamado ao serviço do falar, do anunciar aos outros, do recuperar a esperança, muitas vezes caída, prostrada por terra, e que o profeta se propõe recuperar, regenerar, dar um rosto novo aos desalentados neste contexto do cativeiro. E ele mesmo diz: o Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo para eu dizer uma palavra àqueles que andam abatidos, que andam muitas vezes prostrados perante os acontecimentos da história. Sem dúvida que esta consciência do profeta se aplica tão claramente ao que nós estamos a viver. Há tanta gente abatida, há tanta gente angustiada, há tanta gente a precisar de uma palavra de esperança, uma palavra redentora. O profeta Isaías encontra-se nesta missão e de algum modo desafia-nos a esta missão também. Como discípulos de Jesus, como verdadeiros discípulos de Jesus, saibamos escutar uma palavra. Como diz o profeta, todas as manhãs o Senhor desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. Então, neste contexto de análises às vezes tão sombrias, análises tão desconcertantes, desta persistência pandémica que nos angustia, saibamos encontrar, no meio de tanta palavra de desalento,
uma palavra, que é uma palavra de vida eterna, uma palavra de alento. Esta é a palavra do Senhor, que mais uma vez, em mais um domingo de Ramos, vem até nós para nos comunicar esta palavra. Que o Senhor nos abra os ouvidos, que nos abra o coração. Façamos nós também a nossa parte para que a palavra de Deus possa inundar-nos e sermos nós próprios profetas e anunciadores da esperança. No domingo de Ramos, a liturgia, aliás, a leitura do Evangelho é a leitura completa da Paixão. Este ano, estamos no ano B, a proposta é a Paixão segundo São Marcos. E por isso vamos ler de maneira mais longa que o habitual. Normalmente até esta leitura pode ser partilhada por mais do que um leitor e escutar na íntegra a paixão do Senhor, seguir passo a passo, é certamente um exercício que nos introduz no espírito do tempo da Páscoa e, concretamente, desta Semana Santa. A proposta de escutarmos, a proposta que a Igreja nos faz, de escutarmos toda a paixão, que nada nos distraia, saibamos escutar esta palavra, que é uma palavra longa, sem dúvida, mas ao mesmo tempo inebriante, que vem até nós com a docilidade do Espírito para nos transformar. É esta palavra que o profeta diz que escutem cada manhã a palavra do Senhor, abra os seus ouvidos, que o Senhor, neste domingo de Ramos, nos faça saborear a beleza desconcertante da sua paixão, morte e ressurreição. Mas o domingo de Ramos vive desta contradição aparente. Por um lado, o Senhor vem a Jerusalém para celebrar a Páscoa e é recebido em cânticos de júbilo, com ramos de oliveira e palmeiras, com mantos que colocam aos seus pés, para que ele passe como rei messiânico. Ele é o rei Messias que vem e que é acolhido com essa dimensão, mas desconcertante também, porque imediatamente a seguir Jesus vive as horas angustiantes do confronto no templo, do confronto com os poderosos do tempo e é entregue para sofrer os passos da sua paixão. Esta aparente contradição. Por um lado, o acolhimento efusivo e, por outro lado, a paixão que Jesus vai percorrer até às últimas consequências. São, no fundo, duas faces da mesma moeda. É só com a dimensão do Messias, do Rei Messiânico, só com Jesus Messias é que poderemos então depois compreender o alcance da paixão. Saibamos no nosso coração, neste domingo, receber Jesus com festa, com alegria. Saibamos recebê-lo no nosso coração, para que, participando também da sua paixão e morte, possamos com ele viver a alegria do ressuscitado. Um bom domingo de Ramos para a vossa família, para todos, e uma ótima Semana Santa, cheia de significado redentor, como Jesus, mais uma vez, quer colocar no nosso coração. O Senhor vem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. É acolhido com entusiasmo e em festa, e Ele será a razão da festa. Percebes a paixão de Deus por nós? Reconheces o momento supremo de uma vida feita de dom e serviço? Hoje és convidado a celebrar a Páscoa como um verdadeiro discípulo, a recuperar a esperança, a falar aos outros, dizendo uma palavra a quem anda frustrado e angustiado. O verdadeiro amor não guarda nada para si, faz-se dom total. Esposa, esposo, mãe, pai, filho, filha, irmão, como faço eu? Revela-te a Cristo, partilha e faz Páscoa em família.